Frater Souza apresenta os 7 princípios herméticos. E neste vídeo de hoje abordaremos o assunto no que diz respeito ao princípio de polaridade. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para que esse conteúdo possa chegar até vocês. E não se esqueça, deixe um like. E voltando no assunto deste vídeo, vamos ler um breve trecho que se encontra no livro Kybalion, que fala sobre o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual, são as mesmas coisas. Os opostos são idênticos de natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Kybalion. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixaram muitos homens perplexos, e foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em naturezas, mas diferentes em grau. Os opostos são as mesmas coisas, diferindo somente em grau. Os pares dos opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são as meias verdades. Toda a verdade é meio falsa. Há 2 lados em tudo, etc. e etc. Ele explica que em tudo há 2 polos, ou aspectos opostos. O que os opostos são simplesmente os 2 extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variações de grau. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são as mesmas coisas, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de grau dessa mesma coisa. Olhai para vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e o começar o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os 2 termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifestam como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os 2 polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os 2 polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre a forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre a perspicaz e o nécio? Entre o alto e baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio, 2 estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existe graus de ódio e graus de amor. É um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nos é igual, desigual ou nem um nem outro. E todos são simplesmente graus das mesmas coisas.
como compreendereis se meditares um momento. E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmo, quer com outros. Podeis tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das formas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Assim encerramos mais um vídeo da série Os 7 Princípios Herméticos. Vídeo 4. Princípio de polaridade. Obrigado.